Fala galera, canal do Fera. Vamos falar da vitória do Flamengo sobre o Mirassol. Um jogo difícil, um jogo bem jogado, mas o que a gente vê, e ouve na internet após o jogo é completamente diferente do que foi visto no estádio, tá? Parece um pouco uma insanidade os comentários, mas cada um tem o direito de entender o jogo e ler o jogo da sua forma e fazer a sua cobrança. Não foi uma partida perfeita, exuberante, mas foi um bom jogo, movimentado, bem jogado. O time do Mirassol não é bobo, é um time extremamente organizado e calculista. Mesmo no 2-0, eles não se desesperaram, eles não abandonaram a estratégia de jogo deles, eles não se abriram para o jogo desesperadamente. Mas é um time que também não se retranca, não fica só se defendendo. É um time que sai para o jogo, um time corajoso, organizado, sabe muito bem cada um o que tem que fazer dentro de campo. E com tudo isso, estava 9 jogos sem perder. É um time bem estruturado, bem organizado, está sendo muito bem treinado. Você vê isso dentro de campo, você vê a organização tática do time, as movimentações. E o Flamengo fez uma boa partida, uma grande partida, se impôs dentro de casa, teve seus momentos, teve seus erros. Tem uma deficiência hoje na volância com Everton Araújo e Alan que deixam a desejar. Fizeram ali um bom jogo, digamos assim, dentro do nível deles, do que era possível fazer. Entregaram o que dava para entregar, mas o que eles entregam é ruim. Infelizmente, no momento, o que eles entregam é bem ruim, principalmente quando a gente compara, quando a gente entende o restante do time, né? Então, comparativo com os outros jogadores, eles estão muito abaixo do restante do elenco e destoa demais e aí atrapalha, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Dito isso, o Flamengo venceu, o Arrascaeta jogou muita bola hoje. Para quem não estava no estádio, o Arrascaeta jogou muita bola. Para quem estava no Maracanã, viu o quanto o Arrascaeta se movimentou e criou espaço, gerou opções de passe, recebeu e tocou rápido, o quanto ele girou com a bola, o quanto ele sustentou. Quem não jogou nada, quem não jogou bem, quem foi um a menos em campo hoje foi o Pedro. E eu não tô vendo essas reclamações em relação ao Pedro, não tô vendo ninguém falar que o Pedro foi nulo. O Pedro não conseguiu dominar uma bola e não conseguiu acertar um passe praticamente. Se ele acertou um passe foi coisa de 30 centímetros. Mas dar sequência numa jogada, nenhuma. Ele não conseguiu sustentar um chute para frente, ele não fez um pivô, ele não dominou a bola, ele não deu uma casquinha para virar um passe em velocidade. Nada disso. Plata, o melhor em campo, jogou muita bola, jogou na sua posição muita coisa, criou muita opção, ele sustenta muito, por isso que ele é importante para o time, porque quando o time está numa dificuldade, ele não se livra da bola, ele domina, ele gira, ele sai do marcador e ele abre o espaço, ele vira jogo e o time se organiza novamente, tanto defensivamente como ofensivamente. Bom, acho que é isso. O Samuel Lino também jogou muito, mas em determinado momento já estava bem cansado. Eu não entendi por que ele não saiu. Então, assim, temos reclamações a fazer do treinador? Sempre vai ter. Mas a maioria eu vejo muito exagero. Então eu acho que hoje deveria ter mudado ali um pouco o lado esquerdo. Num determinado momento do jogo, o Samuel Lino poderia ter dado ali o lugar pro Cebolinha, não sei. Ou até o Bruno Henrique antes, se ele tivesse entrado na esquerda. Mas para dar um gás ali, para ajudar, porque ele já não estava mais aguentando ajudar a marcar, e ele estava cansado também nos piques quando a bola longa vinha para ele. Mas ainda assim, também foi um cara que jogou muito também. Samuel Lino jogou muito, deu sua primeira assistência. Léo Pereira se redimiu, né, entre aspas, né, acaba se redimindo com gol daquela falha bizonha. E o Plata que jogou muito na ponta direita quando fez a 9. Quando o Pedro saiu, ele fez a 9. Ele ainda fez o que o Pedro não vem fazendo, que é se posicionar bem para fazer o gol. Então é isso, jogo difícil, mas o Flamengo venceu, o Flamengo é líder, uma das melhores campanhas no primeiro turno, ainda com um jogo a menos. Podemos abrir ali mais um pouquinho de vantagem, se for possível, contando com o tropeço dos outros. Mas ainda assim, a torcida está insatisfeita na internet, porque no estádio a torcida entendeu o empenho e todo o trabalho que foi feito dentro de campo. Aquele abraço, canal do Fera, nós estamos juntos. Segue aí, compartilha e deixe seu comentário.